Você já parou para pensar que tudo aquilo que você faz hoje em dia, um dia você vai colher frutos disso? Não parou ainda para pensar nisso? Então fica até o final desse vídeo que hoje eu vou te ensinar o que a Bíblia nos diz sobre aquilo que a gente planta e aquilo que a gente colhe. O texto da nossa devocional de hoje está em Gálatas 6, do verso 6 até o verso 10. Gálatas 6, do verso 6 até o verso 10, nos diz bem assim: Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aquilo que você plantar, você colherá. É isso que esse texto nos diz. E eu acho muito interessante quando ele diz no verso 7, não se enganem, de Deus não se zomba. Ou seja, não se enganem, você pode até estar enganando as pessoas ao seu redor, que você está plantando algo bom, que você está fazendo algo que é certo. Mas de Deus a gente não zomba, de Deus a gente não engana, porque Ele sabe o nosso coração, Ele sabe tudo aquilo que temos feito, porque Ele vê todas as coisas. Então nós não temos como enganar, querendo plantar algo ruim e colher algo bom. E ao analisarmos mais profundamente esse texto, a gente vai ver que aquele que faz o que é certo, faz o que é da vontade de Deus, ele vai colher a vida eterna. E aquele que vive para sua própria carne, satisfazendo os desejos do pecado, ele colherá corrupção. Corrupção para sua própria alma. E eu diria até mesmo destruição para sua própria alma, para o seu futuro. Aquele que semeia o que é bom, colhe a vida eterna, enquanto aquele que semeia o que é mal, o que é para sua própria vontade, para sua própria carne, ele colherá o oposto de vida eterna. Colherá a destruição para sua própria alma. Mas vamos analisar um pouco melhor o que seria esse semear para o Espírito, semear para a carne. O semear para o Espírito nós podemos entender aqui como obedecer a palavra de Deus, porque a gente vai ver no verso 9 e tanto no verso 10 que nós não devemos cansar de fazer o bem, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, aquilo que a lei de Deus pede que nós obedeçamos. Então, nós precisamos fazer aquilo que Deus deseja de nós. Nós precisamos amar o nosso próximo. Nós precisamos manter Deus acima de todas as coisas, não criar ídolos no nosso coração. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Isso é plantar o bem, é fazer aquilo que Deus se agrada de nós. Pelo contrário, já semear para a sua própria carne representa você obedecer às vontades do seu coração pecador. Não ir contra o pecado, muito pelo contrário, você deixar o pecado te levar aonde ele quiser. Não importando-se com as consequências, mas simplesmente seguindo a vontade pecaminosa do seu coração. Mas talvez você se pergunte, mas a vida eterna a gente não ganha através da graça, mediante a fé? Como assim que aqui a gente fala que se você semeia boas obras, você colherá a vida eterna? Essa resposta é uma resposta que às vezes pode ser um pouco difícil da gente entender, mas ao longo do tempo ela faz muito sentido e tem coerência com a palavra de Deus, que é uma pessoa que é salva, uma pessoa que crê em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, que teve uma transformação na sua vida. Ela não sentirá mais o desejo de semear para a sua carne, mas sim ela sentirá o desejo de semear para o Espírito. Ela terá o desejo de fazer aquilo que é bom. E às vezes, mesmo que a nossa carne, nossos resquícios de pecado ainda queiram falar mais alto, a gente ainda assim tem forças em Cristo Jesus para dizer não ao pecado, de fazer o bem ao seu irmão, de fazer o bem ao seu próximo, de fazer o bem, de fazer aquilo que Deus espera de nós, de obedecer a sua palavra. Não apenas fazendo bem ao próximo, mas também adorando, cultuando o nosso Deus em espírito e em verdade. Então, hoje o que eu tenho para te dizer é: se você realmente crê em Cristo Jesus,
se você realmente teve uma transformação na sua vida. Não se deixe levar pela sua própria carne, não se deixe levar pelo seu pecado, porque por mais que a gente tenha a salvação em Cristo Jesus e a gente não perde a salvação, ainda assim em vida nós podemos sofrer com as consequências do nosso pecado. Mas se você ainda não crê em Cristo Jesus, você ainda não teve uma transformação de vida, esteja atento, pois de Deus não se zomba, Deus não se engana. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece os nossos atos, tudo que a gente faz na nossa vida. E aquilo que a gente plantar, a gente colherá futuramente. Essa é a devocional de hoje, que Deus te abençoe e até um próximo vídeo.